alunos e alunas da Faculdade FACS. Hoje, nossa aula número 10, na data do dia 15 de outubro de 2020, eu, vossa professora, Sônia Santos, e vamos hoje então já começando essa aula falando um pouquinho de quem? De nossos mestres, de nossos professores, né, que está aqui nesse momento, nesse momento de pandemia, mas mesmo assim demos as mãos e vamos levar em frente, levando conhecimento para que nossos alunos, né, nossos pupilos não percam tempo e sim consigam concluir o seu curso no tempo exato. Esse é o papel do educador, né? Buscar estar sempre à frente, independente dos problemas, de tudo que possa estar ocorrendo. Ter um propósito. Eu acho que essa é a palavra que define o mestre. Bom, pessoal, nós já estamos há alguns dias falando sobre o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então o CPC é que faz as atualizações, essas atualizações que ocorrem, né, no mundo todo. E esse comitê, ele traz para nós todas essas modificações, essas alterações, o que implicam em mudança de legislação, sendo que o comitê ele busca a alteração, ele faz todo um compilado, né, para poder fazer o entendimento dessa alteração e lança uma norma mediante o que? Os princípios contábeis brasileiros. Então esse é o grande trabalho que é feito então por esse comitê. Mas vamos voltar um pouquinho para que vocês entendam a necessidade desse trabalho, porque até agora nós sabemos que é muito importante, que tem entes realmente que estão aí se posicionaram para que esse comitê existisse, né? Então, pessoal, vamos entender a importância dessa ente para nós, contadores. A contabilidade internacional é um estudo das normas contábeis vigentes no Brasil, na União Europeia, nos Estados Unidos e em outros países aplicáveis à contabilidade geral, tendo em vista a realização de operações internacionais e a captação de recursos financeiros. Claro e evidente, pessoal, quando a gente fala dessas três, né, vamos colocar assim como se fossem continentes mesmo, né? O Brasil, o continente sul-americano, os Estados Unidos, o continente norte-americano, a Europa e outros países que comungam entre si o quê? Uma contabilidade geral. E esses países, óbvio que desde lá, tempos remotos, eles fazem negócios, existem tramitações, né, de capital entre um país e o outro, entre um continente e o outro. Então, nada melhor que nós tivéssemos uma contabilidade que falasse a mesma língua. Será que isso dá diferença? Eu fechar um balanço patrimonial de repente numa moeda norte-americana e eu fechar um balanço patrimonial em uma moeda norte-americana sendo um dólar australiano? Será que existe diferença? Claro que existe, pessoal. E nós vamos ver isso nessa aula de hoje, tá bom? O atual cenário mundial aponta para uma crescente internacionalização da economia, que se manifesta através do surgimento de blocos econômicos continentais e regionais, exigindo-se uma economia aberta e a prática do livre comércio entre países. A ampliação das relações socioculturais demonstram que, nos dias atuais, procura-se, através da integração, o desenvolvimento socioeconômico com o intuito de proteger e fortalecer para enfrentar a competitividade a nível global. Até então, tempos atrás, quando nós não tínhamos então o que nós podemos chamar hoje de internet, ou seja, uma informação rápida, instantânea, tempo real, era até mais fácil a contabilidade trabalhar de uma forma segregada. Hoje não, pessoal. Hoje o que está acontecendo na China, nós já estamos sabendo. O que está acontecendo em Dubai, nós já estamos sabendo. O que está acontecendo nos Estados Unidos, também estamos sabendo. A contabilidade teve que se antever a todo esse movimento. Porque nós trabalhamos com o quê? Informações. E o que é uma informação?
se ela não é importante, sendo ela em tempo real, sendo ela uma informação que vai me trazer o quê? Algo positivo, não sendo ela uma informação que não me traga relevância. Então, tudo isso teve que ser capilarizado dentro de uma contabilidade geral internacional. Então, na aula de hoje, vocês vão compreender a necessidade de se criar o quê? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Estejamos todos juntos hoje, o dia dos professores, os dias do mestre, e vamos ter uma aula maravilhosa. Bom, pessoas lindas. Vamos pegar uma citação aqui por Nelson Carvalho e Shirley Lemos, lá em 2002. A contabilidade é a mais internacionalizada de todas as profissões. Será que é isso mesmo? Quando a gente volta, no tempo, vamos trabalhar de uma forma cronológica agora, é óbvio que sim. A contabilidade, ela existe no mais tenro momento do ser humano, do planeta Terra. Então, pessoal, é óbvio e claro, evidente que quando existe uma necessidade humana, a contabilidade precisa o quê? Se atualizar, se modificar, se modernizar, vestir então algumas capas, ferramentas. Isso é a contabilidade. E mais do que nunca, com o advento que nós chamamos hoje de informação rápida através do quê? Uma internet. A internet trouxe todo esse avanço, da informação. E ele fala o seguinte: a contabilidade é a mais internacionalizada de todas as profissões. E principalmente no momento atual, em que a informação ela passa a ser o quê? Ela passa a ser transmutada em tempo real. E se ela me chega de uma forma em que eu não consiga mais ter proveitos, ou então uma situação positiva com ela, eu não tenho nenhum tipo de função. Nesse sentido, órgãos internacionais vêm mostrando a necessidade de harmonização das práticas contábeis a nível mundial, consolidando-se assim a contabilidade como linguagem universal dos negócios. Diante dessa realidade, as empresas necessitam de novos modelos administrativos para suprir as exigências que surgem em decorrência às grandes movimentações nos campos econômico, social, político, tecnológico e financeiro. Foi o que nós acabamos de falar agora. Um advento chamado internet. É claro e evidente que o que está sendo dando o certo em um determinado país ou numa empresa, outros poderão copiar. É isso, pessoal? Então, essa movimentação em que ocorreu em vários campos econômicos fez com que a contabilidade também fizesse o quê? Criasse o quê? Modernizações, modificações, para que nós pudéssemos falar o quê? Uma mesma língua. Não poderia de ser a padronização dos procedimentos contábeis a nível internacional vem sendo defendida como instrumento necessário para facilitar o ingresso de capitais e contribuir para a expansão dos negócios das empresas. A preocupação com a atualização, reformulação e adequação das normas e procedimentos contábeis no contexto do processo de globalização da economia mundial é um fato notório que não pode deixar de ser registrado. Portanto, a harmonização dos procedimentos e das normas de contabilidade frente à globalização da economia é uma realidade e os profissionais desses segmentos terão uma oportunidade de contribuir para a construção do conhecimento universal do pensamento contábil sem fronteiras. Esse nosso slide fala exatamente disso que nós já vimos o quê? Comentando no slide número 1 e no slide número 2. A harmonização dos procedimentos e das normas de contabilidade frente a uma globalização da economia.
Gente, é mais do que realidade, é necessidade. Todas as vezes que o ser humano, as empresas tiveram necessidade de mudanças, a contabilidade, ela esteve atribuindo a essa necessidade função, ou seja, trazendo para si essa responsabilidade, que dessa vez não foi diferente, tá bom, pessoal? Portanto, a harmonização dos procedimentos e das normas de contabilidade frente à globalização da economia é uma realidade e os profissionais desse segmento terão uma oportunidade de contribuir para a construção do conhecimento universal do pensamento contábil sem fronteira. A importância da padronização das normas, segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é reduzir custos nos investimentos internacionais, facilitar a comunicação internacional com uma linguagem contábil mais homogênea e reduzir o custo de capital. Vamos pensar um pouquinho nesse slide número 4? Vamos lá. Quando a gente fala a importância da padronização das normas, tá? Redução de custos de investimentos internacionais, facilitação à economia, facilitar também a comunicação internacional. Muito bem, a partir do momento que nós temos então uma contabilidade geral, harmônica, mediante a profissionais que já estão trabalhando, né, com uma contabilidade geral universal aqui no Brasil, né, utilizando então do Comitê de Pronunciamentos Contábeis através dos seus CPCs. É evidente, pessoal, que o investidor terá um custo menor, principalmente no início do empreendimento, já que existe o que? Uma militância por parte desses empresários em tentar fazer uma verificação se aquele negócio a qual a empresa ou investidor terá que se disponibilizar de capital é um bom negócio, é viável, é saudável. Então, por isso tudo, quando nós temos uma contabilidade que ela versa, que ela participa, que ela esteja à disposição, sendo ela da mesma forma em que será feito no país de origem desse investidor, como no país em que está sendo investido esse capital, há uma transparência, há uma despreocupação, há uma tranquilidade no investimento. Portanto, a harmonização dos procedimentos e das normas de contabilidade frente à globalização da economia é uma realidade, pessoal, como já vimos no outro slide, né? E sabemos que este profissional tem uma oportunidade para a construção desse conhecimento universal, no pensamento de uma contabilidade sem fronteiras. Veja, o órgão que tem desempenhado um papel de destaque no procedimento das harmonizações da contabilidade internacional é a IASB, tá? E também o IASC, tá? Essas duas entes, elas trabalham em comum acordo, tá? Buscando, então, promover a convergência de padrões contábeis entre os países. Então, essa ente maior, né, que nós vamos trabalhar assim, a quem o Comitê de Pronunciamentos Contábeis busca, então, essa referência, o IASB e o IASC, tá? Eu quero que vocês levem consigo sempre essas duas entes, tá? Para que vocês então possam passar agora a entender que nós, contadores brasileiros, nós temos sim uma origem hoje sobre o que estamos trabalhando lá do que o IASB e o IASC nos propõem, tá? Como alteração, como novas convergências, como novas legislações, como novas práticas contábeis. E ele que busca essas convergências entre os países que segregam da mesma contabilidade geral. O nível de harmonização das normas contábeis brasileiras com as normas internacionais do IASB
A necessidade de harmonização das normas contábeis e de divulgação das informações financeiras se deve em função da relevância de um maior controle da economia globalizada, envolvendo planos de ação em torno das divergências das regulamentações e práticas contábeis nos diversos países. A padronização abre o mercado brasileiro aos investidores internacionais, além de tornar o mercado de capitais e o sistema financeiro brasileiro mais transparente, reduzindo então o risco país. Como você, o investidor que tem um interesse, por exemplo, em fazer uma aplicação de um recurso que está disponível. É claro, evidente que você vai querer conhecer todos os processos desse negócio. Se é uma empresa viável, se é um negócio viável, se o país a qual essa empresa e esse negócio estão inseridos está viável naquele momento, quem é o gestor, quem é o político, qual é o pensamento. Então, a contabilidade internacional, através do IASB e do IASC, que são entes internacionais, promove o que? Essa confiança. É bem possível que esse investidor vá buscar o que? A transparência, reduzindo o que? O risco Brasil. Então, se eu tenho informações em tempo real e transparente, um país como produz esse tipo de informação, ele vai atrair mais investidores. Não tenha a menor dúvida. Um momento como agora, vamos voltar um pouquinho, pessoal, né? Vamos voltar um pouquinho cronologicamente, até porque a nossa aula ela vem assim tomando hoje uma forma da importância do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Cronologicamente, tornaram-se lugar as primeiras discussões sobre a harmonização dos padrões contábeis no primeiro Congresso Internacional de Contadores, que aconteceu, pessoal, em 1904 nos Estados Unidos. Esse congresso é realizado a cada 5 anos e tornou-se um fórum para os debates e comparação das normas e práticas contábeis das principais nações no mundo. No final dos anos 50, Jacob, sócio de uma das maiores empresas de auditoria da Holanda, retomou a questão da harmonização das normas contábeis. Em um documento entregue no Instituto de Contadores Americanos, em seu encontro anual de 1959 em São Francisco, Jacob defendeu o estabelecimento dos comitês contábeis em várias nações, coordenadas pela empresa, então, AICPA, pessoal? Quando a gente tem um instituto norte-americano e a gente não pode, então, dizer que gostamos ou não gostamos, porque a nossa escola da contabilidade brasileira é a escola norte-americana, Todo o nosso trabalho, todas as nossas normas e também os nossos posicionamentos, nossas práticas vêm dessas escolas. Então, esses encontros a cada 5 anos provocam mudanças, e essas mudanças elas precisam espalhar de uma forma harmônica também em outros países que comungam também dessa mesma contabilidade. Como vimos, em 1996, agora já há pouco tempo, tornou-se a ideia de padrões internacionais através de uma visita realizada por R. Benson, então presidente da ICAO, pessoal, lá na Inglaterra, no país de Gales. A proposta de Benson seria de criar um grupo de 3 nações, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, para estudar e emitir declarações sobre os principais problemas contábeis. A partir da proposta, surgiu então a AICG, na tentativa de estreitar as diferenças entre os procedimentos contábeis adotados por cada país. A União Europeia tentou em 1970 a 90 implementar um programa de harmonização das legislações contábeis.
Então, esse desencadear, esse movimento, esse estudo da harmonização, quando a gente fala, então, o que é isso, professora? O que é, então, essa contabilidade internacional? É a necessidade de se harmonizar. A partir do momento que eu tenho uma informação que ela é tão igual no Reino Unido, pessoal, lá na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, eu tenho uma minimização de custo de capital, custo na minimização também da informação. Eu tenho uma informação tão igual e transparente, viável e relevante. Isso é importante porque vai minimizar o quê? Custos. Mais uma vez, a prática do capitalismo está inserida, porque se eu tenho já no início do empreendimento uma minimização de custo, é óbvio que eu vou ter muito mais dinheiro para quê? Para estar no investimento, na operacionalidade, buscando o quê? Uma lucratividade maior no meu negócio. Vocês terem ideia de quanto era agravante essa questão de se ter uma contabilidade com uma harmonia de procedimentos. Vejam só, um caso que ilustra o problema da desarmonização contábil em nível mundial foi apresentado pela empresa alemã Daimler-Benz, tá? No balanço de 1993. Exibia um lucro de 370 milhões pelas regras alemãs. E ao expressar o mesmo balanço pelas normas norte-americanas, demonstrou já um prejuízo de $1 bilhão. Olha, pessoal, nós estamos falando dos mesmos números, da mesma empresa, do mesmo período de apuração. Porém, a contabilidade geral, ela era o quê? Transmitida, oferecida, pronunciada, tá? Confeccionada de forma diferente, provocando o quê? Resultado diferente na apuração do exercício da mesma empresa, só que primeiramente na Alemanha, e quando busca-se então essa mesma informação, esse mesmo fechamento, tá, dessas demonstrações contábeis, agora lá nos Estados Unidos, o resultado é completamente ao contrário. Vejam, em 1992, a australiana New Corporation declarou um lucro de $502 milhões australianos, segundo as normas da Austrália, contra um lucro de apenas $240 milhões australianos, de acordo com as normas nos Estados Unidos. Olha que diferença bombástica! Você imagina que você tem uma empresa muito grandiosa, com poder de lucratividade altíssimo para apresentar para um grupo de investidores lá nos Estados Unidos, e um contador então apresenta um ciclo de operacionalidade ou uma apuração através de demonstrações contábeis de $502 milhões australianos, ao passo que essas mesmas demonstrações convertidas agora ao dólar norte-americano cai para $241 milhões. Há diferenças. E nós vamos estudar nas próximas aulas como essas diferenças também chegaram aqui no Brasil e como vocês, contadores que estão em formação, poderão se precaver e estar atento a essas mudanças que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis Brasileiro traz para nós, contadores brasileiros, o tempo todo. Então, quando nós falamos que nós, contadores, precisamos manter o nosso estudo atualizado e continuado, exatamente para evitar esse tipo de problema. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos já estejam ansiosos pela nossa aula de amanhã. Afinal, agora, a partir desse momento, nós vamos estar trazendo para vocês realmente quais são as mudanças dentro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis mais importante nos últimos tempos.
quero muito deixar o meu abraço, as minhas felicitações pela data de hoje. Obrigada por todas as mensagens maravilhosas que eu recebi no nosso grupo. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Boa noite.